Olá, boa noite. Quarta-feira, véspera de feriado ou ponto facultativo no município de Uberlândia, Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Amanhã, no Instagram da Prefeitura de Uberlândia, vai mostrar o que funciona, o que abre, o que fecha. Aliás, eu acho que não deve estar abrindo nada, né? Então, mas tem lá as informações. Vamos aos números da Covid no município de Uberlândia, como eu faço sempre antes das lives. Nós estamos com 171 óbitos, já perdemos então 171 vidas para a Covid no município de Uberlândia. Estamos com 97% dos leitos ocupados no município de Uberlândia, um número alto, né? Os leitos de UTI então já somam 97% de ocupação no município de Uberlândia. Então, esses são os números da Covid no município. Nós temos 9.834 casos confirmados. Temos também 1.769 casos suspeitos e nas últimas 24 horas nós tivemos 147 casos confirmados de Covid no município de Uberlândia. Hoje nós vamos entrevistar o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Armindo Quilici Neto. Daqui a pouquinho ele está chegando por aqui. Aliás, ele já chegou, hein? O professor é pontual. Nós vamos falar sobre as atividades de ensino, as atividades remotas de ensino adotadas pelo Conselho de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos então começar o nosso bate-papo. Gente, se vocês conhecerem pessoas da universidade, alunos, vão chamando aí para a live que a gente vai tirar muitas dúvidas nessa entrevista com o professor Armindo. Olá, professor Armindo! Há quanto tempo? Oi, Eliane. Boa noite. Hein? Seja muito bem-vindo, professor. Agradeço muito por ter aceitado este convite. É um assunto extremamente importante, tendo em vista que a Universidade Federal de Uberlândia soma cerca de 30 mil estudantes em 90 cursos presenciais de graduação. Ou seja, é um universo muito grande, estudantes do Brasil inteiro, né, professor? E na reunião de sexta-feira passada, o CONGRAD, que é o nosso Conselho de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, aprovou, então, um calendário acadêmico especial de graduação. Esse calendário, ele prevê a oferta de atividades acadêmicas remotas emergenciais, inclusive denominada ARE. O professor Armindo Quilici, como eu já falei, é o nosso pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia e vai nos falar, então, de que forma se darão essas atividades acadêmicas. Professor, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Nós estamos vivendo um momento inusitado, professor, isso nas diversas áreas. É claro que na universidade não poderia ser diferente. Nós estávamos, professor, preparados dentro da universidade para um momento como esse? Boa noite, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, Eliane. É uma honra poder falar com você. Eu te admiro como comunicadora e como jornalista. Obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite, porque é importante este momento de divulgação, de debate de ideias sobre este novo momento que a universidade está vivendo. Então, fica aí meu agradecimento de coração para que os estudantes, a comunidade acadêmica, a comunidade em geral de Uberlândia e região possa entender como que é esse novo processo que a Universidade Federal de Uberlândia está implementando. Indo aí para a sua questão, né? Esse momento da pandemia
apesar de que a pandemia já estava acontecendo na Europa, já estava acontecendo na Ásia, mas acho que não esperávamos a dimensão como chegou aqui e a dimensão em que ela chegou, por exemplo, em Uberlândia. A universidade foi afetada diretamente. Tivemos que, no dia 18 de março, último, suspender as atividades acadêmicas da graduação e da pós-graduação, e isso trouxe um impacto muito grande na vida dos nossos professores, dos nossos estudantes, dos nossos técnicos administrativos. A vida institucional se modificou, né? Essa experiência do trabalho em casa, essa experiência do distanciamento, trouxe aprendizados novos, é claro, acho que nós aprendemos muito com isso, mas ainda acho que foi um pouco traumático para todos nós. Para além das questões afetivas, para além das questões, né, de humanidade, para além das questões familiares, eu acho que teve um isolamento muito rápido, e aí nós tivemos um trauma na vida institucional. Então nós não estávamos preparados para isso. Ninguém estava, né, professor? Nem um setor, eu acho, que estava preparado para isso tudo que está acontecendo. Parece que a gente está vivendo um filme de ficção científica, né? Além de ser pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, o senhor também preside o Comitê e Monitoramento da Covid da universidade, ou seja, o seu trabalho é dobrado, né, professor? Que perspectiva o senhor, enquanto presidente desse comitê, vislumbra? O senhor acredita que nós temos alguma possibilidade de retornar às atividades? Então, a gestão superior da universidade veio trabalhando, acompanhando a evolução da pandemia, por meio do comitê de monitoramento que a universidade instituiu, um grupo de profissionais da universidade, tanto professores quanto técnicos administrativos, com médicos do hospital, das clínicas, que vamos semanalmente monitorando esse processo todo, né? Havia uma expectativa de início, ainda em março, de que em breve nós poderíamos ter retomado as atividades. No entanto, esse tempo avançou para além das expectativas, e então chegou o momento, depois aí de 2 meses e meio, começamos a pensar na possibilidade de rediscutir a forma do nosso trabalho pedagógico para além das aulas presenciais. Por que isso? Porque começamos a perceber que a volta presencial não seria tão rápida como tínhamos imaginado. Eliane, eu penso o seguinte: nós não teremos condições de voltar totalmente na forma presencial se não houver uma estagnação na pandemia, se não houver uma segurança em todos os campos da universidade. Portanto, eu imagino que este ano é difícil fazer a volta presencial totalmente. Então, estamos trabalhando para que, no início do ano que vem, possamos retomar as atividades presenciais. Mas, mesmo assim, poderá ocorrer ainda que tenhamos atividades chamadas híbridas, tanto presenciais quanto remotas. Porque pode acontecer da gente não poder, lá em janeiro, fevereiro, não poder colocar todos os alunos dentro de uma mesma sala de aula. Uma turma de 45 alunos, uma sala que caiba 45 alunos, provavelmente nós não poderemos colocá-las todas em sala, deveremos colocar a metade, por exemplo.
e isso poderá ter um impacto no andamento das atividades acadêmicas, né? O comitê criou dentro do comitê 2 grupos de trabalho para esse fim. Então, nós temos um grupo de trabalho que está fazendo um relatório pensando na forma acadêmica de como que deve acontecer as aulas no momento da volta. Se ela vai ser presencial, se ela vai ser semipresencial, se ela vai ser híbrida, né? E também nós criamos um GT, que é um GT técnico-administrativo, que está cuidando, está planejando sobre a infraestrutura. Como será o trato do espaço físico da universidade quando os alunos voltarem? O cuidado com a saúde, o cuidado com a medição da temperatura, álcool gel, máscara. Como será essa volta, né? Imaginando que nós estaremos recebendo estudantes do Brasil inteiro, né? E a pandemia, ela é muito volátil. Enquanto num lugar a pandemia está alta, no outro lugar já está diminuindo. Então o país é muito plural nesse aspecto. E nós vamos receber pessoas de todos os lugares. Isso nos preocupa, nós estamos monitorando, debatendo, há um grupo de trabalho estudando isso e apresentando para a universidade uma forma de fazer a gestão disso. Então, há uma preocupação. Primeira preocupação, Eliane, é proteger o nosso professor, o nosso técnico administrativo e os nossos estudantes em relação à vida. Proteção da vida primeiro. E, em segundo lugar, criar as condições para que o nosso trabalho e o nosso estudo aconteça com qualidade da melhor forma possível. Professor, o senhor fala, né, dessas ações que foram tomadas antes, durante, vocês já estão, inclusive, pensando em ações posteriores, caso haja a volta do ensino presencial. Esse comitê que o senhor preside acompanha também o momento atual da comunidade universitária, por exemplo, que foi acometida por coronavírus, por Covid? Professores, estudantes, técnicos, existe um acompanhamento? Eliane, há uma norma estabelecida pelo Ministério da Educação e também pelo Comitê de Combate ao Coronavírus da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que nós nos baseamos nas decisões deste comitê. Nós acompanhamos as decisões deste comitê, porque, de certa forma, quem é o gestor da pandemia, da criação de uma política de ataque à pandemia, é o gestor municipal e o comitê municipal. Então, nós vamos muito na linha em que eles conduzem as atividades no município de Uberlândia. Por que eu estou falando Uberlândia? Porque nós estamos com a sede da universidade aqui em Uberlândia, mas nós temos representantes nos comitês de Monte Carmelo, de Tuiutaba e de Patos de Minas também. Tá? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque monitorar a pessoa quando está com a Covid-19 não é mais nosso papel. É o papel da prefeitura. Então, chega para nós as informações de servidores, né, que possam estar infectados com a Covid-19, mas isso é uma responsabilidade do município. Então, por exemplo, nós não podemos nem fazer divulgação de dados sobre isso, porque essa é uma responsabilidade do município. Senão nós entraríamos em conflito com as publicações do município. E nós não temos essa prerrogativa. E, portanto, se uma pessoa da comunidade acadêmica da UFO souber que ela está infectada, ela precisa procurar o município imediatamente. Nem o Hospital das Clínicas pode receber essa pessoa, porque se for para o Hospital das Clínicas, quem deve fazer a triagem é o município e não nós da própria universidade, porque o nosso hospital é rede SUS, né? E o nosso hospital, por um acordo, ele está recebendo pessoas que vêm de municípios vizinhos de Uberlândia. Então, o Hospital das Clínicas está recebendo
pessoas que têm a doença da Covid-19 das cidades vizinhas, e o município está cuidando das pessoas de Uberlândia, né? Então, o comitê não pode fazer esse trabalho. E é bom que fique bem claro, professor, o senhor colocando, né, que o Hospital de Clínicas está recebendo pacientes da região, de outros municípios. Isso tudo é pactuado, viu, gente? Não é porque as pessoas de fora estão vindo se tratar aqui, não. Uberlândia, o Hospital de Clínicas, é a pactuação do SUS para que isso aconteça. Porque senão muita gente amanhã chega falando: o Hospital de Clínicas está recebendo pacientes de fora e não daqui. Não é isso. É porque Não é o verdade. hospital, a universidade, é um hospital de referência para atender, por meio do SUS, os pacientes de outros municípios. Professor, nós Perfeito. tivemos então uma reunião do Congrade que deliberou para as ações para a adoção de atividades remotas emergenciais. Esta decisão foi tomada por meio de votação? Sim, por meio de votação e por meio de um grande debate, né? Vou historicizar um pouco, né, para chegar no momento da votação. Toda decisão de conselho superior da universidade, ele se decide pelo voto, né? Então, respondendo pontualmente a sua questão, ele foi pelo voto. No entanto, o conselho de graduação ele veio se reunindo por diversos momentos, né? Por que foi pautada esta situação? Porque a gestão superior começou a perceber que a pandemia não iria passar, havia uma demanda de muitos estudantes, de muitos pais de estudantes, da comunidade em geral, solicitando, de diretores de unidades acadêmicas, coordenadores de cursos, provocando a gestão da universidade para que tomasse uma iniciativa em relação à oferta de disciplinas que não fossem presenciais. Então, baseado nesse processo que nós fomos vivenciando, a gestão superior, os pró-reitores, juntamente com o reitor, vice-reitor, tomamos um posicionamento. Nós precisaríamos propor alguma atitude em relação a esse distanciamento, que já estava passando dos 3 meses ali de suspensão dos calendários da pós e da graduação. Então, nós construímos no nosso coletivo uma proposta, uma minuta de resolução para colocá-la em apreciação. Essa minuta foi analisada tecnicamente pelos setores da Pró-Reitoria de Graduação, Diretoria de Ensino, Diretoria de Registro Acadêmico. Eles fizeram uma lapidação desta resolução e postamos esta resolução no processo SEI, que é o processo que tramita todo o trabalho burocrático da universidade, e encaminhamos para que a Procuradoria pudesse dar um parecer a respeito daquela proposta. A Procuradoria deu o parecer, indicamos um relator e encaminhamos para a Secretaria-Geral para que a Secretaria-Geral pudesse distribuir este processo aos membros do Conselho de Graduação para que pudessem ter acesso a este processo e chamamos uma primeira reunião. Chamamos uma reunião para abrir o debate, né? Foi uma reunião interessante, o relator fez a leitura do parecer dele, logo em seguida, dada a complexidade do assunto, a reunião foi encerrada de forma oficial e ficamos tirando as dúvidas daquele momento que a gente tinha ali com os conselheiros. Depois de 10 dias, o Congrade se reuniu novamente, começou a fazer a leitura pontualmente, item a item da resolução, e os conselheiros foram interferindo no desenvolvimento da resolução, tentando melhorar a qualidade dessa resolução. Por 3 reuniões, fizemos isso durante 3 reuniões, 3 tardes, né? E até que, na última sexta-feira, a resolução foi aprovada
pelos conselheiros, né? Então, ela foi aprovada item a item e foi aprovada, colocada em votação. Os conselheiros votaram, né? Só para te dar o número aqui, foram 91 votos a favor, 2 contrários e 4 votos com abstenções, né? É só para dizer que como é que foi o comportamento, né? Sim. Eu acho que a comunidade acadêmica deu uma resposta importante para o momento que a gente está vivendo, mas eu queria, se você me permite, estender essa minha resposta. Sob o ponto de vista da concepção de educação, sob o ponto de vista, enquanto educador, enquanto uma universidade que é educadora, formadora de pessoas, enquanto nós somos uma universidade que também forma professores para atuarem na educação básica, uma universidade que forma profissionais para o mercado de trabalho, para as grandes indústrias, para o comércio, para as grandes empresas estatais. Eu, enquanto pró-reitor de graduação, enquanto um princípio de ensino, aprendizagem, eu sou contrário ao trabalho remoto. Por quê? Porque nossos projetos pedagógicos, nos nossos mais de 90 cursos, eles são elaborados para que possamos ter a presença do aluno e do professor, para que haja essa interação. Então é importante que a comunidade entenda que fizemos a proposta exatamente no momento em que demos o tempo suficiente para perceber se haveria a possibilidade da volta presencial. Então, veja bem, Eliane, eu enquanto educador, eu acho que o que é importante é a gente cumprir com o nosso currículo presencialmente. No entanto, nós estamos em meio a uma situação de exceção, a uma situação especial em relação à vida cotidiana da universidade, e sem vislumbrar uma volta tão rápida, nós não tivemos outra saída. Nós não poderíamos mais deixar o nosso estudante abandonado na sua casa, na sua cidade. Tem aluno de todos os estados do país, então a gente tem uma certa responsabilidade para com este estudante, né? E aí, partiu de nós, enquanto gestão, a provocação para a instalação desta resolução. Então é isso. Eu estou com um comentário aqui, uma observação do Diário de Ideias Oficial. O Diário de Ideias é aquele projeto da ESEBA, não é, professor? Onde até agora foi lançado o jornal, que eu tenho, né, com muito orgulho, também faço parte da equipe. Eu acredito que seja a professora Luciana. Nossa universidade está muito cuidadosa com toda a situação vivida e permitindo a escuta de todos e todas. Parabéns. Eu percebi realmente que as medidas adotadas, elas são extremamente flexíveis, não são impositivas. Inclusive, professor, eu quero que o senhor fale agora, por meio dessa deliberação do CONGRADE, a partir de quando essas atividades da graduação começam por meio do ensino remoto, das atividades remotas. É a professora Luciana Muniz mesmo que está ali. Obrigada, Luciana professora. Muniz. Um abraço à professora Luciana. Né? Eu quero muito que o senhor competente, que representa muito bem a ESEBA, sim, né? Que representa muito bem a ESEBA e a universidade fora da cidade, no país. Né? Muito, muito interessante o trabalho que a professora propõe. É o seguinte, eu vou passar o calendário no geral, e eu não vou entrar no detalhe, porque eu vou querer dar algumas explicações depois. Então, as atividades, elas estão dentro de uma modalidade que as normas de graduação da universidade permitem, que é a condição do calendário especial. Nosso calendário normal, para as pessoas entenderem, ele tem 18 semanas. E o que nós fizemos, então? Nós colocamos um calendário especial que pode ser realizado em até, no mínimo, 6 semanas. A proposta que a gestão fez, que a Prograde validou, foi de 6 semanas. O relator do Congrade, professor Fernando da Filosofia, ele alterou, porque ele ouviu os coordenadores de curso, as comunidades voltadas para as unidades acadêmicas, né? Estudantes, representantes de estudantes, representantes de técnicos e professores, ele alterou essa proporção
do encolhimento de 18 para 6 semanas. Ele criou outras modalidades. Então, ele propôs de que nós executássemos o nosso calendário em 2 módulos de 9 semanas. Né? Isso para disciplinas que vão até 60 horas. Para disciplinas grandes, por exemplo, disciplina de 90 horas, de 120 horas, ele permitiu que o colegiado permita ao professor estender este calendário um pouco mais. Portanto, nós vamos trabalhar com calendário de 9 semanas e até de 15 e de 18 semanas. O colegiado ele pode, na medida da necessidade, ele perceber a necessidade de uma determinada disciplina que não é possível ser realizada em 9 semanas, porque veja bem, você pega uma disciplina de 60 horas que é feita normalmente em 18 semanas, o aluno estuda 4 horas por semana. Quando você encolhe esse tempo, o aluno tem que estudar 8 horas por semana. Então, você vai subindo, você vai encurtando o tempo, mas vai ampliando o tempo de estudo do estudante. O que ocorre com isso, né? Por que isso é importante ser destacado? Porque tem uma legislação, de uma recomendação, de uma portaria do Ministério da Educação, validado lá pelo Conselho Nacional de Educação, ou o contrário, né? Parecer do Conselho Nacional de Educação homologado pelo MEC, de que a gente pode encolher os dias, mas não pode diminuir a carga horária dos dias ofertados, né? Ou da carga horária ofertada. Então, nós vamos ter que fazer 60 horas em menos tempo, um exemplo. É isso que significa, esse é o impacto. Mas, então, no dia 10 de agosto, vamos iniciar o primeiro módulo e ele se encerra no dia 10 de outubro. O segundo módulo se inicia no dia 22 de outubro e termina 22 de dezembro. Então, nós vamos pegar o segundo semestre de 2020, e colocar 2 módulos funcionando. E o colegiado do curso, ele vai estabelecer quais são as disciplinas, lá em acordo com o professor, porque é facultativo o professor de ofertar a disciplina ou não. Se o professor disser lá para o colegiado do curso, eu tenho dificuldades nesse momento, eu não tenho treinamento, não tenho capacitação, não é capacidade, é capacitação para desempenhar essas aulas nesse formato que nós estamos fazendo aqui, que não é simples, né? A gente sofre muito nesses momentos. E para organizar essas aulas à distância, se o professor disser isso, o colegiado, pela resolução, pode abrir mão da oferta daquela disciplina nesse momento e oferta um outro momento. Depois, pode ser na segunda etapa, ou pode ser o ano que vem, quando voltarem às atividades presenciais. Assim como para o aluno, depois que tiverem ofertadas as disciplinas, o aluno também pode se sentir prejudicado em desempenhar um trabalho desse, porque às vezes ele está em casa, tem o irmão que estuda e precisa do computador, a família que tem trabalho remoto também, às vezes o ambiente não está adequado, ele pode dizer, olha, eu não tenho as condições para estudar. Ele vai ter oportunidade lá na frente para estudar. Por isso que essa resolução é até um princípio democrático, flexível, que permite às pessoas optarem por fazer, mas não serão prejudicados, porque terão oportunidade depois, né? Professor, e mais, se um estudante... Pois não, pode falar. Vai ter então um período de matrícula para esse primeiro momento, onde as aulas vão de 10 de agosto a 10 de outubro, e depois um segundo momento de matrícula? Como que é o calendário? Perfeito, Eliane. A própria resolução do CONGRAD já colocou lá no final da resolução, para quem quiser procurar no site da universidade, é só colocar no Google. Resolução CONGRAD 07/2020, aulas remotas, já vai aparecer a resolução. Ela está publicada, registrada e publicada. No final da resolução tem o calendário de matrícula. Porque eu estava agora à tarde reunido com o pessoal da matrícula, da Prograde de Iraque Matrícula, e a gente, porque quando está lá discutindo a resolução, às vezes a gente não tem a dimensão da complexidade que a gente está criando, né?
Então, nós hoje estivemos à tarde planejando esse processo de matrícula, que é muito complexo. É muito complexo porque, para os períodos normais, nós temos o sistema prontinho para fazer a matrícula, né? Agora, o nosso TI Prograde está fazendo os ajustes no sistema, primeiro, para que o aluno não precise vir à universidade fazer matrícula. Então, ele vai fazer a matrícula da casa dele. Ele vai colocar a intenção da matrícula, a manifestação que ele quer fazer a matrícula naquela disciplina que o colegiado vai ofertar, e ele vai executar a matrícula, ele pode escanear a documentação que ele quiser e colocar no sistema, que é o sistema do portal do aluno da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Então, tem um calendário, eu vou pedir licença que eu preciso ler aqui. Claro. De 20 a 29, agora de julho, é o período de oferta de disciplinas no SG. Então, o coordenador vai fazer a oferta de 20 a 29. Depois, de 30 de julho a 3/8, vem a solicitação de matrícula online pelo discente. Tá? Até sexta-feira, então é importante que, se os estudantes estiverem assistindo, Eliane, ou até mesmo os coordenadores de curso, professores, nós ainda não divulgamos isso. Nós fechamos na reunião à tarde com o diretor de registro acadêmico, Paulo Rezende Costa, nós fechamos que o Paulo vai publicar um documento orientando os coordenadores e outro documento orientando os estudantes. Como que eles vão proceder? Aonde que ele vai acessar? Porque nós temos uma preocupação, por exemplo, você pode perguntar isso, você talvez iria perguntar, mas a preocupação com o aluno ingressante. O aluno ingressante não conhece a universidade, né? Então a gente vai fazer uma orientação de como que esse aluno, aonde que ele vai acessar, como que ele faz a sua matrícula, e um outro documento orientando o coordenador para fazer a disponibilização dessas disciplinas que vão ser ofertadas para serem matriculados, os estudantes. Sim, então só reprisando aqui, de 20 a 29 de julho vai haver a oferta de disciplinas pelas coordenações de curso, não é? De 30 de julho a 3 de agosto, a solicitação da matrícula. Quantas disciplinas, Isso. professor, os estudantes poderão fazer? Existe um número de disciplinas disponíveis para cada estudante? Para os estudantes? O colegiado de curso, ele pode ofertar o número de disciplinas, todas as disciplinas podem ser ofertadas. Não há problema. O problema está na quantidade de carga horária que o aluno pode fazer. A resolução estabeleceu aqui, está na resolução, é importante que os estudantes depois leiam a resolução, ela limita no máximo de 34 horas semanais de estudo, para que o aluno não fique com trabalho acumulado numa situação diferenciada, né? O aluno vai ter que aprender a trabalhar nessa modalidade, né? Não é nenhuma modalidade, mas nesta forma de trabalhar, de estudar. Então, se limitou até 34 horas semanais de estudo. Então, vamos imaginar que o curso tenha somente disciplinas, um período, só tem disciplinas de 60 horas, que vão ser ofertadas em 9 semanas. Então, uma disciplina de 60 horas em 9 semanas vão ser 8 horas de estudo. 8, 16, 24, 32. Então, pode ser até 4 disciplinas podem ser ofertadas. Ofertadas não, pode ofertar mais, mas o aluno só poderá fazer as 4. Tá? Professor, o que eu achei interessante é que, se o aluno não se sentir à vontade para cursar, ele não é obrigado. Ele pode fazer depois, da forma presencial, que ele achar mais confortável. E outro detalhe que é importante deixar claro, o estudante ele não vai ser penalizado se for reprovado na matéria, não é isso? Eu entendi dessa forma. É assim, professor? Me corrija Perfeito. Se eu estiver errado. Perfeito. Eliane, você está certíssima. A resolução garante isso. Então, o aluno não precisa ter medo. Isso é uma orientação minha. Ele vai se matricular se ele se sentir seguro. Mas, na minha opinião, de pai, de educador, eu acho que o aluno deveria se matricular.
Se Sim. ele não quiser se matricular nas 8 disciplinas, nas 4 disciplinas, se matricula em 2, nesse Uhum. primeiro momento, para não ficar sobrecarregado para ele. Se porventura, isso que você disse é corretíssimo, eu só vou repetir porque a Eliane já disse. Se porventura ele não tiver sucesso na avaliação, se não for aprovado, se tiver uma nota não satisfatória, aquele coeficiente não vai para o histórico escolar dele. Ele não vai carregar aquela reprovação. Aquilo não vai aparecer como reprovação e ele terá a oportunidade de fazer essa disciplina em outro momento depois, quando voltarmos às atividades presenciais. A ideia da resolução, do conselho de graduação, do relator e de todos nós, né, é não punir o aluno, né? É não punir o aluno, porque o aluno também é vítima desse momento. O professor é vítima, o técnico administrativo é vítima, todos nós estamos sendo vítimas desse momento. No entanto, nós não podemos fazer aprovação em série, né? Mas a gente pode manter o mínimo de qualidade possível da aprendizagem dessas disciplinas. No entanto, se o estudante não tiver as condições e não tiver sucesso na aprovação, essa nota baixa não vai para o currículo dele, depois ele faz a disciplina da outra forma ou no outro módulo. Tá? Por que eu tô insistindo e você falou muito bem, você lembrou muito bem? É porque a gente não sabe também as condições que as pessoas têm para estudar. Né? Depois nós vamos falar da ajuda que a gente vai fazer. A gente já mas pode até mesmo falar assim... agora, professor. A gente já pode até falar agora, porque é um momento propício. Nós tivemos uma pergunta lá atrás de alguém que perguntou que tipo de benefício, aliás, de que forma que vai. Acho que a pessoa já tem até informação, como vai ser o financiamento para aquisição de material. E a gente sabe que a Isso. universidade, professor, ela vai oferecer um suporte para o estudante nesse momento. Eu quero que o senhor fale isso, que deve ter muita gente querendo saber, né? Olha, veja bem, nós pensamos muito sobre isso, debatemos muito sobre isso, não só no Conselho de Graduação, mas na equipe gestora da universidade, entendeu? O princípio era, não valeria a pena oportunizar a implementação das atividades remotas emergenciais se a gente não fornecesse as condições para as pessoas. Sim. Então, foi daí que foi feito um questionário para estudante, para professores, para técnicos administrativos e para servidores terceirizados, para a gente entender e conhecer, para fazer um planejamento de ação, para poder implementar as atividades remotas. Então, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, provavelmente a Pró-Reitora terá a oportunidade de falar disso, ela está falando também em outros locais, né? Sim. Vai publicar, eu entendo que semana que vem deva sair um edital. Esse edital é para oferecer um auxílio em dinheiro ao estudante com dificuldade de adquirir, por exemplo, um notebook e acesso à internet. Então, nós estamos propondo o financiamento, um auxílio no valor de R$ 1.300 para que o estudante possa comprar o notebook. Esse dinheiro ele recebe, vai lá, compra o notebook e envia a cópia da nota fiscal para a universidade apenas para justificar que ele gastou aquele dinheiro nesse investimento. Sim. E também estamos ofertando um valor de R$ 70 durante um mês, durante um ano, todo mês, para ele comprar o pacote de dados de internet para ele poder ter acesso à internet para estudar. Então, isso me tranquiliza. Até em defender a atividade remota, nós estamos pensando em atingir um número, dentro daquela pesquisa que foi feita, um número muito significativo de estudantes que se declararam que não têm as condições para estudar. Então, essa é uma ação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI. Ela está elaborando um edital, deve sair o edital, e eu solicito que os estudantes devam procurar entender, ler esse edital, mas precisa ler o edital 500 vezes para você não cometer erros,
Sim. E a análise vai ser feita, como é que nós vamos selecionar as pessoas? Isso que eu ia Né? perguntar. Provavelmente, Quais os critérios? Eu sei que o edital provavelmente, está sendo elaborado, né, professor? Mas que critérios você já tem em mente dos alunos que poderão ter direito a esses recursos? sim, a gente já sabe. Ah, Né? A gente já sabe porque a pesquisa que fizemos, ela foi muito equiparada, ela deu um resultado muito satisfatório em relação aos próprios estudantes que a assistência estudantil já os assiste. Então, o número é muito semelhante. E isso nos deu uma tranquilidade para dizer, olha, nós temos condições de fazer um investimento X. Eu não posso dizer o investimento aqui, porque essa é uma atribuição da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e é uma verba que está alocada lá, que vem da assistência estudantil, do PNAES, no Programa de Inclusão Digital. Então, o dinheiro já está disponível, é só tramitar o edital, fazer a seleção e liberar o dinheiro para as pessoas que forem selecionadas. Né? Nós temos uma meta de atingir pelo menos 2.000 pessoas, 2.000 estudantes. Tá? Então, como é que vai ser a seleção? Os estudantes vão se candidatar, se inscrever num processo de um sistema que vai ser disponibilizado para o estudante através de uma senha, de um portal, né? O sistema que vai ser utilizado é o sistema da diretoria de processo seletivo, onde se faz análise de renda do processo seletivo. Nós vamos utilizar aquela base e aí os estudantes se candidatam, vão postar os documentos de renda familiar, tá? Então ele precisa comprovar a situação da renda familiar e uma equipe de assistentes sociais fará a análise dessa renda desses candidatos e vai selecionar, classificar essas pessoas para que elas possam serem beneficiadas. Esse é o critério. Tá? O critério, então, é de análise de renda. Então, as pessoas é bom já ir olhando, documentação, extrato bancário, renda, olherites de família, pai, mãe, irmão, que se mora na mesma casa, né? Às vezes, se a pessoa mora sozinha, ela tem que se declarar que ela mora sozinha, que ela não tem outra fonte de renda, né? Ela precisa, talvez, colocar a declaração do imposto de renda familiar. Então, lá vai sair no edital, por isso que ele tem que esperar o edital sair, porque os critérios são bastante rígidos, porque você está lidando com dinheiro, né? Então, precisa ser muito bem feita essa análise. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, lá com a Pró-Reitora Elaine Saraiva, isso tudo está sendo muito bem analisado. Ela instituiu uma comissão que está trabalhando nesse edital e já está logo saindo aí para a gente, pelo menos próximo aí do dia 10/8, quando vão iniciar as aulas, os estudantes já terem tempo para adquirir o seu notebook e adquirir a internet. Professor, assim, eu estou achando tudo muito democrático, né, a questão do estudante querer ou não participar, do professor se sentir à vontade ou não para esse tipo de atividade remota. Para o professor também serão ofertadas ferramentas para que ele possa oferecer essas aulas, professor? Que, inclusive, a gente tem aqui a participação de alguns professores, né, que estão nos acompanhando. E para o professor, para o aluno, o professor Raul Balbino da Fagenta também está nos acompanhando aqui. Abraço, professor. Então, o professor Abraço também a todos os professores, né? Vai ter esse respaldo da universidade em termos de estrutura para poder ministrar as aulas? Ou o ensino remoto? Então, uma das preocupações, né, e a primeira e a principal preocupação do professor é se ele tem as condições, tanto de equipamento, quanto de condições de aptidão, de aprendizagem para lidar com as plataformas. Então, essa foi uma preocupação nossa, trabalhamos muito, estudamos, nos reunimos com o SEAD, que tem uma experiência com o EAD na universidade, né, professor Vinícius, ouvimos professores
do EAD, né? Tiveram professoras que fizeram lives no EAD, tem professores que estão nos auxiliando na elaboração de material para esse fim. Eu quero fazer um destaque, eu vou voltar na questão, porque senão eu esqueço, né? Minhas filhas falam que eu sou a Dory do filme do Nemo, porque eu tenho memória curta. É que com o filho, às vezes, a gente faz que esquece, né? Mas tá vendo, seguinte, né, menina? Vocês estão vendo a tática dele, ele faz que esquece aí, ó. Fica a dica. Então, Eliane, é o seguinte, a gente foi publicado hoje, de ontem para hoje, pela Faculdade de Gestão e Negócios, sim, 2 manuais que vai ajudar tanto o colegiado de curso quanto o professor no desempenho das suas atividades. Olha, são 2 manuais fantásticos, né? Então, eles desenvolveram lá professores que já têm know-how nessa área, né? E apresentaram para a comunidade acadêmica toda, para a universidade. Então, eu quero fazer um registro aqui do agradecimento à Faculdade de Gestão e Negócios, professora Karen, aos coordenadores de cursos e aos professores que elaboraram esses documentos. Tá? Professor, fica nosso agradecimento. Sim, e eu vou fazer o registro também, que eu sou jornalista responsável por fazer essa matéria. Hoje de manhã eu conversei com a professora Karen, amanhã já vai estar no site. São 2 manuais, um deles, inclusive, que tira dúvidas dos estudantes com relação a todas essas informações que o senhor nos passou, orienta professores que queiram aderir ao ensino remoto. E semana que vem, professores, já vão divulgar um outro manual totalmente dirigido ao estudante. E todo esse material foi elaborado por professores, técnicos e estudantes da FAGEM. Realmente algo assim muito inovador, né? O pessoal da FAGEM sempre assim, com muita expertise, né, professor? Para tomar essas decisões. Né? Na vanguarda. Exato. Isso é tão importante porque nem todos os professores, nem todas as unidades acadêmicas ou cursos estávamos preparados para isso. Então é importante esse material da FAGEM, porque ele nos orienta, ele nos dá caminhos, né? E ele é muito didático, muito bem organizado, fácil. A hora que o aluno recebeu dele lá, que vai receber pela mídia social, pelos e-mails, né? Ele vai ver como isso vai facilitar a vida de estudo dele, a organização do trabalho dele, né? E do professor também. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o material, abri o material. Hoje eu tive a oportunidade de passar rapidamente pelo material, deu vontade de dar aula rapidamente, né? Mas eu queria voltar à questão das plataformas de tecnologias, né? Sim. Uma das preocupações nossas no momento de elaboração da minuta de proposta para o Congrade foi exatamente como que vamos desenvolver esse trabalho. Então, solicitamos um parecer do CTI, do nosso Centro de Tecnologia da Informação, que o diretor é o professor Foina, e ele elaborou um ofício que está disponível no processo SEI, onde está a resolução do Congrade, se não me engano, ofício 113, onde ele elenca quais são as plataformas que todo professor possa utilizar. Então, nós temos aí no SEAD, e comumente os professores que trabalham com alguma disciplina remota ou à distância, utilizam o Moodle, né? Então, geralmente é o que mais conhecemos. Mas a universidade tem a oportunidade de trabalhar com as plataformas livres. Então, nós temos o Meet, temos o Hangout, temos várias plataformas que o professor pode utilizar. E o professor Foina disse isso, olha, o professor tem que ficar à vontade para que ele utilize aquilo que ele consiga ter domínio. Então, isso foi uma percepção. Mas também, o professor Foina indica lá o Microsoft 365, onde tem a plataforma Teams, para que o professor possa utilizar e o aluno possa utilizar. Nesse Microsoft 365, a informação, inclusive para os nossos estudantes. Todo estudante, todo técnico administrativo, todo professor UFO, que tem o e-mail @UFO,
tem acesso gratuito a essa plataforma e aos serviços que a Microsoft oferta. Então, inclusive, tem uma nuvem de 1 terabyte para que o aluno possa armazenar suas informações lá gratuitamente. Isso em parceria com o trabalho da universidade. Então, é claro que às vezes de início o Microsoft tem uma complexidade de acesso, o aluno precisa estar com seu e-mail e senha já regularizados, ele precisa fazer o cadastro no Comunica UFO, tem uma reportagem que trata do Microsoft 365 e de como, tem lá o tutorial de como que o estudante faz o seu cadastro, tá? E pode começar a utilizar a plataforma. Mas, desculpa, rapidinho. Sim. Eu fui informado ontem e hoje de manhã também, o SEAD, professor Vinícius do SEAD, juntamente com a equipe de TI da Prograde e de outros servidores de TI da universidade, montaram uma equipe que vão começar já na semana que vem, ofertar vários cursos para utilização de plataformas. Então, eles vão ensinar a trabalhar com Teams, eles vão ensinar a trabalhar com o Meet, com o Hangout, eles vão ensinar a trabalhar com o Moodle, eles vão... É uma equipe bastante diversificada que vamos oferecer com o apoio da DICAP, que é o nosso setor que trabalha com capacitação, né? Então, nossos técnicos, nossos professores e estudantes vão poder fazer estes cursos para que tenham uma facilidade de acesso, tanto para dar aula, quanto para receber, quanto para depositar material, para fazer gravações, ou para fazer esse tipo de aula, que são as chamadas aulas síncronas, né? Que o professor pode ter o momento de reunir a sua turma, os alunos que estão matriculados, e pode dar sua aula. Acho que eu falei muito, Eliane. E você Sim, queria professora, perguntar. eu estou preocupada com o tempo aqui, porque assim, o tempo dessas nossas lives voam. Olha só, legal que a universidade está auxiliando o professor, auxiliando o técnico também, até por meio dessas capacitações, auxiliando o estudante. Então tem toda a estrutura. Como o professor falou, se eu fosse você, estudante, eu faria essas aulas remotas, essas atividades. Professor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, até porque é uma curiosidade geral. Quero fazer antes um comentário do o irmão Dourado, que é nosso jornalista da DIRCO, trabalha comigo lá, professor, nosso coordenador. Um abraço. Também quero registrar meu reconhecimento à equipe gestora da UFO, que está diante de desafios enormes e que eram imprevisíveis, mas agindo sempre com serenidade e responsabilidade na tomada de decisões. Com certeza, professor, vocês estão administrando assim, muitas dificuldades, viu? E realmente estão sabendo fazer de uma forma muito serena, com muita responsabilidade e deixando a gente até mais tranquilo, né? Eu digo a gente porque eu também sou servidora UFO, né? E me coloco nesse time. Professor, vestibular, vamos ter ou não? Vai ter que ser rapidinho que o nosso tempo está acabando. E o nosso vestibular? Infelizmente, o vestibular está suspenso, né? E suspenso significa, ele teria que ter acontecido lá em abril e junho, né? Ele foi suspenso em função da pandemia. Há conversas, há estudos já de comissões. Ontem tivemos reunido com o reitor para tratar desse assunto. Nós queremos aplicar o vestibular. Nós só vamos aplicar o vestibular. As pessoas já estão inscritas no vestibular, tem mais de 30 mil pessoas inscritas no vestibular. Nós queremos aplicar ainda este ano, tá? Vamos fazer de tudo para isso. Só que é o seguinte, nós aplicamos vestibular em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Goiânia, Ribeirão Preto e BH. Para que a gente possa aplicar o vestibular simultaneamente, nós precisamos que a pandemia esteja resolvida em todas essas cidades. Nós não podemos uma cidade estar um pico alto e outro em queda e querer aplicar o vestibular, porque nós seríamos irresponsáveis com as pessoas que vão fazer o vestibular. Estamos monitorando. Assim que tiver as condições, nós chamaremos as pessoas para aplicar, para fazer o vestibular.
Então, olha só, gente, o vestibular não foi cancelado, ele foi apenas suspenso, ele vai acontecer no momento apropriado, no momento que os gestores acharem por bem terem mais cuidado, não é? Para que, por sua segurança mesmo, para sua segurança. Então, vai ter vestibular, Exatamente. a data vai ser definida por meio de reuniões posteriores. Professor, outra pergunta curiosa aqui. Nós vamos ter eleições esse ano novamente para reitor, né? Já se fala alguma Sim. coisa? Já vai ser, já se sabe a forma, vai ser eleição remota? Vocês já discutiram alguma coisa? Eu pergunto porque o senhor também preside, né, o comitê, o senhor também é pró-reitor. Não estava na nossa pauta, mas a gente pode falar. Nós vamos ter eleição. Já pauta se da fala curiosidade, né? Pauta jornalista, professor. Teremos eleição, né? Esse ano é ano de eleição, né? Isso. Nós teremos uma reunião de conselho universitário na próxima sexta-feira, depois de amanhã, para tratar a pauta este assunto, para discutir a proposta de resolução para a realização das eleições para reitor no segundo semestre. Então é isso mesmo. Ok, então, acontece na sexta-feira já vai ser semestre que vem, né, professor? Professor, eu quero encerrar acontece... então... A partir acontece isso, no segundo semestre. Vem, exato. Professor, eu gostaria muito, imensamente, de agradecer a sua participação. Vou disponibilizar essa entrevista, ela é assim de muito interesse para os estudantes, para toda a comunidade universitária. Vou disponibilizar no meu canal do YouTube, vou colocar no Facebook, vou colocar em todos os lugares, até para as pessoas tomarem conhecimento, né, das medidas que vocês estão adotando. E deixo então a palavra final com o senhor. E mais uma vez, professor, muito obrigado, o senhor sempre muito participativo, com muita humildade para nos atender. Eu fico extremamente feliz pelo senhor ter aceito esse convite, viu? Uma pessoa que eu admiro demais, muito mesmo. Que é isso, Eliane. Só sou um trabalhador da UFO. É o seguinte, eu também quero te agradecer pela oportunidade, porque é a oportunidade da divulgação dessas questões deste momento que a gente está vivenciando. A gente espera o maior número de participação dos estudantes, de professores, dos colegiados de cursos, das unidades acadêmicas, neste processo de volta remota das aulas, né? Eu acho que a gente tem que passar pela experiência, né? Não adianta eu ser a favor ou contra. Eu preciso, neste momento, os paradigmas parecem que estão sendo destruídos neste momento. Porque a pandemia veio destruindo uma série de princípios aí. E eu quero, então, agradecer a você por esse momento de divulgação. E falar com você sempre é muito bom. Você é muito amadurecida intelectualmente. E isso Obrigada, faz muito professor. bem, tá? Eu quero dizer às pessoas, né, mandar um abraço a todas as pessoas da universidade que participaram aqui do chat. Eu não tive a habilidade para ler tudo, sabe? Não tive condições, mas quero dizer que a Pró-Reitoria de Graduação está à disposição de todas as pessoas, de coordenadores. Hoje eu recebi, por exemplo, o dia todo o zap de coordenadores tirando dúvidas. Não fiquem acanhados de encaminhar dúvidas. Esse é o momento de fazer isso para que a gente acerte da melhor forma possível a implementação dessas atividades. Se vai dar certo ou não vai depender da gente, de todos nós, né? Então, há uma tentativa e uma busca para que seja da melhor forma possível. Então, a gente conta com a participação de todos, professores, estudantes, técnicos administrativos, para que a gente possa construir uma universidade mais democrática, participativa, mais inclusiva, uma universidade que possa dar uma resposta à sociedade que espera de nós um comportamento de compromisso social, né? Eu me pautei muito nessa questão do compromisso com a sociedade para a gente propor as aulas remotas, né? Eu vou encerrar, Eliane, mais uma vez te agradecendo e contando só uma historinha que eu estou falando em tudo quanto é lugar, tá? Tá. Eu quero que as pessoas assistam um filme que é um filme chinês que se chama Nenhuma Menos. É a história de uma professora que não tinha formação pedagógica, ela pegou uma turma lá na zona rural para alfabetizar.
e uma estudante desapareceu, se desgarrou do grupo. Ela andou a China toda para resgatar aquela estudante para incluir no grupo. E o filme se chama Nenhuma Menos.